Capítulo 12. Exposição sumária sobre a vida melhor. Aspectos das Sagradas Escrituras que caracterizam a vida dos cristãos. Eu exortaria aos maridos não beijarem suas mulheres em casa na presença dos criados. Já Aristóteles não permitia que se sorrisse aos escravos, razão demais para que, muito menos, nos convém manifestar a sua visão ou afeto à sua mulher. A melhor medida é que, já desde os primeiros dias do matrimônio, deem-se certas mostras de respeitável dignidade. Efetivamente, um matrimônio cheio de temperança, que respira um prazer puro, é o ótimo. Assim a tragédia exclama maravilhosamente, abre aspas, ai, ai, mulheres, de tudo que o homem possui. Nem o ouro, nem a tirania, nem o luxo do dinheiro geram tão variados prazeres como as justas e prudentes sentenças do bom homem e da mulher piedosa. Nota. Versos citados por Estobeu, também atribuídos a um certo Apolônio. Fim da nota. Não se devem recusar estes mandatos da justiça, nem mesmo porque tenham sido expressos por quem segue a sabedoria mundana. Portanto, conscientes do saber de cada um, abre aspas, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida pela tradição de vossos pais, senão pelo preciso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado e sem defeito algum. Fecha aspas. Confira. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 19. Baste-vos que no tempo passado, diz Pedro, tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Tenhamos como meta a cruz do Senhor, na qual nos escondemos e nos protegemos de nossos pecados anteriores. Regenerados, sejamos cravados na verdade, voltemos ao jejum e nos santifiquemos. Abre aspas. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos a seus rogos. Mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal. Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer mal? Fecha aspas. Confira 1 Pedro, capítulo 3, versículos 12 a 13. Sem dúvida, a melhor conduta é a boa ordem, que é decência na sua totalidade. Regrada e firme, que dá conta perfeitamente no trabalho dos sucessivos projetos e é insuperável por sua virtude. Devia expressar esse raciocínio, ainda que haja proferido com excessiva severidade, e dirigir vossa salvação com correção, afirma o pedagogo, já que, abre aspas, o que repreende com franqueza procura a paz, fecha aspas. Confira Provérbios, capítulo 10, versículo 10. E vós, se me escutais, vos salvareis, mas se não prestais atenção às minhas palavras, não me importa. Não obstante, ainda assim, preocupa-me, porque não desejo eu antes que mude de proceder e viva? Não obstante, ainda assim, preocupa-me porque não desejo eu antes que mude de proceder e viva? Confira Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. E se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra, afirma novamente o pedagogo. Confira Isaías, capítulo 1, versículo 19. E chama frutos da terra os bens humanos, a beleza, a riqueza, a saúde, a força e o alimento. Pois são bens realmente que nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Confira 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Bens relativos ao que realmente é rei. Bens que realmente são bons e que nos guardam e que nos aguardam. Ele é, com efeito, o doador e o guardião dos bens. Por participar neles, os bens daqui recebem o mesmo nome.
pois o Logos educa divinamente a debilidade humana, passando das coisas sensíveis ao conhecimento. Assim, pois, como devemos nos comportar em casa e como corrigir nossa vida, o pedagogo nos mostrou suficientemente. Realmente, sua lei deseja tirar o temor, liberando a boa vontade para que aceite a fé. Diz: escuta, menino, que recebeste uma bela instrução, os pontos principais da salvação. Mostrar-me-ei tal como sou e propor-te-ei esses belos mandamentos pelos quais chegarás à salvação. Levo-te pelo caminho da salvação. Afasta-te dos caminhos do extravio. Abre aspas. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perfeição. Confira Salmo 1, versículo 6. Por consequência, segue, menino, o bom caminho que eu te mostrarei. Mantém teus ouvidos atentos. Abre aspas. Dar-te-ei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas para os gentios e visíveis para nós. Os tesouros da sabedoria são inesgotáveis. Dos que, após admirá-los, o apóstolo exclama: ó abismo de riqueza e de sabedoria. Fecha aspas. Confira Salmo 1, versículo 6, Isaías, capítulo 45, versículo 3 e Romanos, capítulo 11, versículo 33. Muitos tesouros nos são dados pelo único Deus, uns por meio da lei, outros nos são revelados pelos profetas, outros pela boca divina, e outro acompanha cantando os 7 dons do Espírito Santo. E o Senhor, que é um só, é também por meio destes dons o pedagogo. Eis aqui, pois, um preceito capital e um conselho prático que abarca tudo. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Confira Mateus capítulo 7, versículo 12. É possível resumir em 2 os preceitos, como diz o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Fecha aspas. Confira Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. E logo acrescenta: nesses 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Fecha aspas. Confira Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17. E assim, ao que lhe perguntava: que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe: que está escrito na lei? E tendo aquele respondido corretamente, disse-lhe: faze isso e viverás. Confira Lucas capítulo 10, versículo 28. Não obstante, devo expor bem claramente o amor do pedagogo, valendo-me de abundantes e salvadores preceitos, a fim de que, graças a uma ampla distribuição dos textos das Escrituras, possamos encontrar mais facilmente a salvação. Temos o Decálogo, por meio de Moisés, representado alegoricamente por uma simples e única letra, que esboça a salvadora descrição dos pecados. Abre aspas. Não cometerás adultério, não adorarás os ídolos, não serás pederasta, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, honra teu pai e tua mãe, e outros que seguem a estes. Confira Êxodo, capítulo 20, versículos 13 a 16. Nosso dever reside na observação disto e das quantas outras coisas não são recomendadas na leitura das Escrituras. Ordena-nos pela boca de Isaías, abre aspas, lavai-vos, purificai-vos, tirai vossas más ações de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor. Confira Isaías capítulo 1, versículos 16 a 18. E muito mais preceitos poderíamos encontrar sobre outros pontos. Por exemplo, relativos à oração.
Abre aspas. As boas ações são uma oração escolhida pelo Senhor, diz a Escritura. E sugere o modo da oração, abre aspas, é repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semblante. Então tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Ora, qual é o fruto dessa oração? Abre aspas. Então às tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos dirá, eis-me aqui. Fecha aspas. Confira Isaías capítulo 58, versículos 7 a 9. E sobre a qual jejum se refere? Alega. E sobre a qual jejum se refere? Alega. Abre aspas. De que serve jejuar? O jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia? Curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum? Um dia agradável ao Senhor? Fecha aspas. Mas que enigmático significado encerra o jejum, diz o Senhor. Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres e oprimidos, e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos. Assim mesmo, com respeito aos sacrifícios, diz o Senhor, abre aspas, de que me serve a mim a multidão de vossas vítimas? Já estou farto de holocaustos de cordeiros e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vierdes apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isto? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios. Como, pois, oferecerei um sacrifício em honra do Senhor? Diz, meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito. Como, pois, o coroarei e o ungirei de perfume? Que incenso queimarei para o Senhor? É aroma de perfume para Deus? Diz, um coração que glorifica quem o modelou. Estas são as coroas, sacrifícios, aromas e flores de Deus. Confira Isaías capítulo 58, versículos 3 a 7. Isaías capítulo 1, versículo 1, versículo 11 a 13. E Salmo 50. Sobre o perdão, diz, se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo, estou arrependido, perdoar-lhe-ás. Fecha aspas. Confira Lucas capítulo 17, versículos 3 a 4. Aos que estão em campanha, pela boca de João, indica os que têm mais que o suficiente, como seu único soldado, e aos coletores de impostos, por sua vez, ordena que não exijam mais que o estritamente fixado. E diz ao juiz, abre aspas, não fareis distinção de pessoas em vossos julgamentos, porque o suborno cega os olhos dos que o veem e corrompem as palavras dos justos. Protegei o oprimido, assim mesmo aos administradores. Os bens que muito depressa se ajuntam, se desvanecem. Confira Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17. 16, capítulo 16, versículo 19. Isaías, capítulo 1, versículo 17. Provérbios, capítulo 13, versículo 1. E com respeito à caridade, prossegue. A caridade cobre a multidão dos pecados. E quando a conduta cívica assim se refere, dai, pois, a César, e quanto à conduta cívica, assim se refere, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Confira 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8,
e Mateus capítulo 22, versículo 21. E com referência ao juramento e ao rancor, abre aspas, eu não ordenei a vossos pais, quando saíram da terra do Egito, que me oferecessem holocaustos e sacrifícios, mas só lhes dei essa ordem, que cada um de vós não guarde rancor em seu coração contra o próximo, não ame o falso juramento. Com respeito aos mentirosos e soberbos, ameaça-os com estes termos, abre aspas, ai daqueles que tornam doce o que é amargo, e amargo o que é doce, fecha aspas. Confira Isaías capítulo 5, versículos 20 e 21. E a outros lhes diz, abre aspas, ai daqueles que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seu próprio juízo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Confira Mateus capítulo 23, versículo 12 e capítulo 5, versículo 7. Aos misericordiosos chama os bem-aventurados, porque alcançarão misericórdia, e a sabedoria chama desgraçada a ira, porque, abre aspas, destruirá inclusive aos prudentes, fecha aspas. Confira Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Ordena amar os inimigos e aos que nos maldizem, e rogar pelos que nos maltratam. Confira Lucas, capítulo 6, versículo 29. E diz, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Confira Mateus, capítulo 21, versículo 22. E referindo-se à fé, tudo o que pedires com fé na oração, vós o alcançareis. Nada é convincente aos incrédulos. Nada é convincente aos incrédulos. Nota. Scruder, fragmento, página 233. Fim da nota. Devemos nos servir dos escravos como de nós mesmos, pois são homens como nós. Com efeito, Deus, se te lembras bem, é o mesmo para todos, para os livres e para os escravos. É mais, inclusive, aos criados que incorrem em falta. Não devemos castigá-los, mas admoestá-los, porque quem poupa a vara odeia seu filho. Confira Provérbio, capítulo 13, versículo 24. Rechaça também a vanglória ao dizer, ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Fecha aspas. Acolhe com carinho a conversão do pecador, porque ama o arrependimento que segue o pecado. Sim, só o Logos não tem pecado. O errar é natural. Abre aspas. O errar é natural e comum a todos. No entanto, corrigir-se não é próprio de um homem qualquer, mas de um ser excepcional. Fecha aspas. Confira Lucas, capítulo 11, versículo 43. E acerca da generosidade exclama, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Confira Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 36. Mas quando nós fizemos algo de tudo isso com o Senhor, o próprio pedagogo, por sua vez, responderá, chamando para si amorosamente as boas ações realizadas pelos irmãos e dirá, abre aspas, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizerdes, e estes irão para a vida eterna. Fecha aspas. Confira Mateus 25, capítulo 40 e 46. Estas são as leis do Logos,
As exortações não estão escritas em tábuas de pedra pelo dedo do Senhor, mas estão escritas no coração dos homens. O único que não conhece corrupção, mas estão escritas no coração dos homens. O único que não conhece corrupção. Razão pela qual foram quebradas as tábuas dos duros de coração, a fim de que a fé das crianças fosse impressa nas mentes dóceis. Mas ambas as leis servem ao Logos para a educação da humanidade, uma por meio de Moisés e a outra por meio dos apóstolos.